Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Health Around the World, Saúde pelo Mundo. Meu nome é Raíza e hoje a gente vai conversar com o Luiz Villanova. Ele é médico intensivista e apaixonado por medicina humanitária e medicina de expedições. Então, ele compartilhou um pouco com a gente da experiência que ele teve ao longo desses últimos anos trabalhando nessas áreas. Vamos lá? Então, sou Luiz Villanova, fiz medicina, depois fiz clínica médica, sabia que eu não queria nada de parte cirúrgica, assim, fui para clínica médica. Na verdade, fui já pensando em endocrinologia, desde a faculdade, viciado em endocrinologia, ia a congressos, criei liga de endocrinologia, fiz tudo por endocrinologia. E no R2 de clínica, eu passei pelos estágios de UTI no R1, passei pelo estágio de UTI no R2, e falando bem a verdade, nossa, eu comecei a ver em relação a endócrino como um boom de coisas estéticas. E eu não, era tudo que eu não queria, uma medicina voltada para estética. E eu acabei não frustrando, porque não acabei nem entrando, nem prestando endócrino, mas falei, poxa, eu sei que endócrino não é isso, tem a outra parte, que é a parte médica de doença, mas eu fiquei meio desiludido, assim, e tava passando pela medicina intensiva, e eu falei, é isso, tipo, medicina intensiva é um local onde não tem lugar para vaidade. Paciente grave, onde adrenalina é uma coisa que eu gosto. E no final do R2, antes de prestar prova, antes de me inscrever para as provas, eu mudei radicalmente de endocrinologia para medicina intensiva e fiz medicina intensiva. E foi uma das coisas melhores, assim, porque uniu aquela coisa de paciente doente, de adrenalina, de hospital, tudo mais. E fiz clínica médica no Hospital Edmund Vasconcelos, depois fiz UTI no Hospital Albert Einstein. E via a parte melhor da medicina intensiva, com o melhor hospital da América Latina, com todas as partes de tecnologia e tudo mais. Saí, fiz prova de título, eu falei, beleza, tenho 2 residências, tenho prova de título, ok, atingi o patamar que todo mundo fala para atingir, né? Você está na faculdade, fala, você tem que fazer residência. Aí você faz uma residência. Não, uma residência básica, você tem que ser especialista, aí você vai fazer a segunda residência. Mas você já fez a residência médica, então você agora tem que fazer prova de título, porque o mercado pede. Aí, eu falei, conquistei todas as coisas que falam que tem que ser feito, mas tá faltando uma coisa. Ainda não era aquilo. Não é isso. Falei, caramba, como que será que vai ser isso? Chegou que teve umas férias que eu peguei e decidi fazer um trabalho voluntário, mas não foi nada com parte humana, foi com onças em Goiás. Que legal. Fiz a atividade voluntária, aí voltei e falei, cara, isso é sensacional. Já tinha feito parte de voluntariado quando criança, adolescente, mas depois tinha se perdido isso. E eu falei, legal. Voltei a fazer um voluntariado no sertão, com educação, e eu falei, poxa, se eu aliar a parte do voluntariado que eu acho muito legal, que é uma coisa que me despertou, com a medicina, que é a coisa que eu gosto de fazer, que, poxa, eu me dediquei aí pelo menos 10 anos integralmente, pode ser que seja mais legal ainda. Foi aí que comecei a fazer expedição médica, e foi aí que eu falei, é isso. Tipo, não adiantou nada fazer 2 residências, fazer prova de título de especialista, tudo mais, para descobrir que eu não precisaria ter feito tudo isso. Eu acho que quanto mais a gente se especializa, melhor para a gente em relação à saúde da pessoa, né? Então, mais você tem bagagem para poder cuidar do outro.
Mas eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero participar de levar a saúde para quem precisa, onde ninguém quer levar. Então, foi aí que surgiu a parte de medicina de expedições, medicina de áreas remotas, medicina humanitária na minha vida. Foi mais ou menos assim. Uma longa trajetória, né? Mas aí também, como você comentou, se você não tivesse tivesse feito tudo que você fez, de repente você não seria a mesma pessoa que você é hoje, né? Então as nossas Exatamente. experiências nos moldam também muito, né? Exato. E aí, eu sempre vejo que, por exemplo, você gosta muito dos Médicos Sem Fronteiras, sempre comenta, mas também tem outras organizações que você trabalha, né? E como que você começou a achar, como você começou a escolher para ir fazer as suas primeiras expedições? Como é que foi esse processo? Eu tinha feito o voluntariado com a Volunteer Vacations para Goiás, junto com as onças. E depois eu vi que eles eram parceiros do Instituto Dharma, que eles faziam expedições médicas. Foi aí que eu falei, poxa, é um caminho para eu poder entrar nisso. Tentei algumas vezes, não consegui, porque são poucas vagas e muitos interessados. Tentava, me inscrevia e não dava certo. Tentava, me inscrevia e já estava lotado. Até que uma hora consegui do nada, e foi aí que eu não parei mais. Aí foi paixão à primeira vista e não parei. E através dessas expedições médicas, as expedições médicas acabam sendo, infelizmente, vamos dizer assim, como multirões, né? Porque a gente não consegue, como é muito pontual, a gente não tem como a gente falar que vai voltar mesmo que seja no outro ano. Então, assim, a gente tenta fazer tudo de melhor quando a gente está lá, mas sempre esperando voltar, mas não sabendo se volta. Então, também não tem a continuidade. É uma das coisas ruins da parte de expedições, que você não tem a certeza da continuidade. Mas, assim, é um mundo encantador, é uma coisa que eu acho que, mesmo sendo pontual, eu acho que resolve muita coisa, principalmente em termos de informação para a população. E nisso, procurar mais coisas em relação à medicina de expedições, medicina humanitária, que vem aí o despertar do que todo mundo entra na medicina falando, quero ser do Médicos Sem Fronteiras, né? Nem sabe mais ou menos como funciona, mas vê o comercial, isso mexe com a gente quer fazer isso. E foi naturalmente, poxa, legal a parte de medicina de expedições, vamos olhar para a parte de humanitária, que é uma área muito peculiar, assim, não é uma coisa tão simples, não é uma área que você consegue atuar em qualquer lugar, não. A parte humanitária são três áreas, ou é conflito, ou é deslocamento de população, ou é desastre natural. Então é mais fechado, e são poucas instituições que fazem isso, principalmente são instituições gigantescas, internacionais, e as vagas você concorre com o mundo inteiro. Foi aí que eu procurei o Médicos Sem Fronteiras, mas com toda a pandemia envolvendo aí o mundo, foi uma chance do Médicos Sem Fronteiras atuar no Brasil e, com isso, abrir mais vagas para brasileiros, né? Então, isso foi se a pandemia trouxe muitas coisas ruins, ela também trouxe a chance de eu realizar o sonho de entrar para o Médicos Sem Fronteiras. Essa parte das organizações eu acho interessante. Você falou que as pessoas têm esse sonho mesmo de trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, mas tem muitas organizações por aí afora que oferecem clínicas médicas gratuitas, que fazem esse trabalho de oferecer também. E muitas vezes em alguns locais aí que eu passei fazendo pesquisa e tudo. Inclusive, o Médicos Sem Fronteiras tem uma atuação bastante limitada. E essas outras organizações menores têm até mais espaço na comunidade. Então, não sei, né? Exato. É porque é o que passa na televisão, é o que todo mundo vê, né? Acaba sendo isso. Mas eu concordo contigo que tem outras muito mais. Não que não falando mal do Médicos Sem Fronteira nem nada. Não, É uma coisa que, assim, eu sou apaixonado. Mas ainda mais você que sabe dessa parte de
relações internacionais e tudo mais. É tanto conflito que a gente tem no mundo, tanta área que a gente nem imagina. Até tem uma amiga, Carolina Freire, que faz parte da estudos de logística humanitária, ela está na transição de carreira dela, e até ela sempre abre essas caixinhas de discussões, vamos discutir alguma coisa, até brinquei com ela, mandei para ela em relação à crise política do Quirguistão. Assim, mas a gente conhece da África, a gente conhece, assim, da África as pessoas não sabem nem quais países estão quais passam fome, quais estão em guerra, nem nada. A África acaba sendo generalizada. Não, Fica uma tem coisa a África, tem a Síria, tem o Iêmen, mas esquece que tem muito mais coisa. Aí eu brinquei com ela, então fala pra gente aí da crise do Quirguistão. Então, assim, existem muitos modos de você entrar nessa parte da parte humanitária com organizações. Então, é uma área bem ampla. Só que não é divulgada, né? Ela não é uma coisa... Não é uma coisa que você acha simples num site de notícias aí famoso que você vai encontrar uma vaga, alguma coisa do tipo. É verdade, é verdade. É muito também de ir conhecendo, vai aos poucos entrando, conhecendo pessoas, e aí vão aparecendo as oportunidades também. Né? Sim, acho que essa área é mais networking do que qualquer outra coisa. Até porque não é uma área fácil. Assim, é uma área que você... à primeira visão você se deslumbra. Nossa, eu quero ajudar as criancinhas na África. Ok, mas não é isso que você faz. Você tem muita coisa em volta disso. Não é uma foto que você vai tirar com uma criancinha no colo e tudo mais. A logística que tem em torno disso é muito maior. Você não vai ficar lá uma semana. Geralmente essas instituições, no mínimo 6 meses. Tem cargos da Cruz Vermelha para a parte médica que são 24 meses. E 24 meses sem você sem você sair do local e não poder levar sua família. Então, assim, você imaginou você passar 24 meses longe de tudo e de todos? Então, não é uma coisa, vou tirar foto uma semana, na semana seguinte eu volto e tá tudo certo. Então, acaba sendo o networking e as coisas, você vai formando um grupo de pessoas que entendem sobre isso e que falam, ok, eu tô aqui para ficar 24 meses e vamos junto. Mas por isso não tem em qualquer site divulgando as vagas, né? Pegando esse gancho aí que você comentou, das limitações, né? Porque também a gente acaba... Bom, de repente, quem está começando dessa busca por um trabalho humanitário, a gente sonha muito, né? E depois, quando você realmente vai para campo e começa a ver como as coisas funcionam, as limitações são muitas. E pode também ser frustrante, né? Não sei se você teve essa experiência também. A maioria das pessoas que vão pela primeira vez vão com aquela impressão. Eu faço residência, eu acabei a faculdade e tudo mais, só que eu sou de uma cidade que seja grande ou pequena, mas que tenha um hospital. Então, vamos para uma área remota, vamos para uma expedição, a gente chega para tratar essas pessoas. Primeiro que a gente leva medicação, nem sempre consegue, mas a maioria das vezes leva medicação. Uma medicação limitada. Imagina que você está num grupo de pessoas onde não indo para um lugar remoto, não tem oferta de coisa. Acabou uma medicação, não consigo ali na farmácia comprar. Então, o seu estoque é limitado. Geralmente, a gente abre a caixa, dá 10, 20 comprimidos, não dá uma caixa inteira para render para outras pessoas. Nessa coisa de você abrir a caixa e não dar toda a medicação, isso já frustra algumas pessoas. Poxa, não vai dar uma caixa para a pessoa? Como assim? Mas tem que entender que se você der uma caixa inteira para uma pessoa, pode ser que da próxima pessoa não vai ficar com nada. E aí começa. Mas as pessoas que chegam pela primeira vez, eu diagnostiquei aqui tá parecendo um linfonodo aqui na axila que vai ter que ser retirado, talvez seja um linfoma, talvez seja uma coisa mais... Aí você chega e fala assim, o hospital aqui é 400 quilômetros de distância e possivelmente as pessoas não terão dinheiro para se deslocar até lá. E aí vem a segunda frustração de você poder até diagnosticar alguma coisa e não conseguir tratar isso aí. Claro, quando a gente, principalmente Brasil, que a gente tem é nossa cultura, nossa língua, tudo mais, a gente consegue entrar em contato com a Secretaria da Saúde
e no final da expedição, a gente tem uma lista que a gente entrega para o secretário de saúde ou para qual o responsável ali da saúde que se encontra no momento, entrega aquela lista falando das pendências. Fulano precisa de uma tomografia, o outro precisa de uma medicação mais cara, o outro precisa de um exame, esse aqui precisa de uma cirurgia. Mas a gente sabe que aquela lista muitas vezes vai ser jogada fora e nada vai ser feito. Então, assim, é outro tipo de frustração que gera. Então, toda vez que tem expedições e mesmo quando eu não sou coordenador, mas eu estou na expedição, uma coisa que eu gosto de falar em relação à frustração, para a gente não se frustrar. Então, é a gente saber que a gente está indo para uma área remota, que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas quem a gente ajudar, isso já vai ter feito muita diferença. E muitas vezes não vai ser medicação que vai salvar a vida da pessoa. Muitas vezes é a conversa, o que eu sempre falo, até quando pedem para essas lives, essas aulas, eu falo, as pessoas, elas são tão leigas que tudo para a pessoa é coisa ruim. Então a pessoa está com dor nas pernas. O que pode de pior acontecer com dor? É câncer. Eu vou morrer de câncer. Então, assim, quando você chega numa área com uma estrutura de saúde precária, que não tem médicos, não tem nada para a pessoa se informar, você chega e faz uma consulta e fala para ela, essa dor na sua perna não é câncer, a senhora não vai morrer disso. A dor na sua perna é porque a senhora trabalha na roça há 50 anos e o joelho vai estar desgastado e vem a idade. E você explica para ela que aquela dor é uma dor crônica e que muitas das vezes ela vai, ou praticamente certo, que ela vai levar isso até ela falecer. Então você explica para ela, isso não é nada de ruim. Isso é pelo tempo, é pela exposição que a senhora teve ao trabalho, a tudo que a senhora fez, e a senhora vai ter que se adaptar com essa dor. Então, hoje doeu um pouquinho, dá uma sentada, ou põe uma bolsa de gelo, ou faz você pode dar outras dicas. E com isso, eu usei medicamento, eu posso dar uma dipirona, 10 comprimidos que não posso aliviar ela por 10 dias. Né? Depois ela não vai ter mais o comprimido, ela não vai ter. Mas assim, ela saber ela internalizar que aquilo ali, ela não vai morrer por causa daquilo. Numa coisa pior do que ela imaginava. E que isso foi um peso, né? Exato, desgaste de todo o tempo, tira todo esse peso. Então, mas eu não dei medicação para ela, mas isso já eu considero muito mais, você tira esse peso, a pessoa pensa que vai morrer por uma determinada coisa, isso já já diz muito para a pessoa, já melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Então, eu falo para as pessoas, isso faz diferença. Você tirar um tempo para conversar com a pessoa, que as pessoas nessas áreas, elas amam falar, porque elas não são ouvidas. Então, assim, você conseguir tirar um tempo para falar com essas pessoas, elas amam, todas as pessoas querem te dar um abraço no final e agradecem, primeira vez que eu vejo um médico, nunca tinha visto médico, eu tô aqui só para te ver. Então, assim, fala qual que é a sua frustração de não ter conseguido um exame, não ter conseguido 100 caixas de captopril para tratar o ano inteiro. Então, assim, olha para essas coisas. Isso mudou a vida da pessoa. Não precisou de medicação, não precisou de nada. E isso é trabalhando no Brasil, né? Eu sei que você também já teve algumas experiências internacionais. Quais foram os locais que você já visitou? Fui para Honduras e fui para Uganda. 2 locais totalmente diferentes, mas assim, a área tanto Honduras quanto Uganda, a gente foi para áreas remotas, né? Assim, mas eu digo que é a mesma coisa, é a mesma demanda em relação as pessoas o médico não dá atenção devida, não olha nos olhos, não conversa. E você sentar, tirar um tempo e conversar com essa pessoa já faz toda a diferença. Então, tem essas similaridades entre os locais. Sobre Uganda, então, né? Falar um pouquinho. Você comentou que estava num local remoto, né? Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque essas coisas uma coisa que me mudou em relação a
quando eu comecei a fazer expedição, são os locais de visita, né? Então, assim, poxa, eu não conheço Paris, quero conhecer Paris? Quero. Mas se você me der uma região do interior da França ali, com os costumes mais clássicos, assim, do francês, mais talvez eu vou preferir do que ir para lá. E Uganda foi isso, é você passar por cada rua, passar por cada local e você começar a observar como as pessoas agem e tudo mais. Foi incrível, assim. Culturalmente, é inexplicável. Imagino, nunca estive nessa área. E aí eu ia te perguntar, bom, você foi para um país onde, né, você não de repente, antes, né, de surgir essa oportunidade, você não conhecia muito sobre, e muitos médicos, quando eles iam fazer esse tipo de trabalho, eles não tinham noção, assim, nem das pessoas que estariam ali naquele local, né? Por exemplo, trabalhando com refugiados, pessoas da República Democrática do Congo, por que essas pessoas estão ali pedindo refúgio, né? Chegando na Europa, tudo. Você acha que é importante? E eu imagino que sim, né? Porque você está fazendo uma pós, né? Em estudos humanitários, certo? Sim. Você acha que é importante, então, para um médico, ou enfim, né? Uma pessoa que queira ir fazer esse tipo de experiência internacional, se preparar, né? Estudar o que está acontecendo no país, ou quem são as pessoas que você vai atender, ou qual que é a situação de conflito que está acontecendo ali? Eu acho que é essencial. Quando falo para estudante de medicina, eu falo que quando se pensa em medicina humanitária, a palavra medicina é o que você menos vai precisar. Porque, eu vou pro Congo agora por causa do Ebola. Eu nunca mexi com Ebola. Ok. Se eu parar uma semana e estudar sobre Ebola, não preciso nem uma semana, paro 2, 3 dias estudar sobre Ebola, eu vou chegar lá sabendo tudo sobre Ebola. E ótimo, vou conseguir tratar do jeito que eu peguei no livro, como que se trata Ebola, quais são as complicações, quais são as manifestações clínicas. Isso é muito fácil. De novo, eu estou indo para o Congo, ou sei lá, eu estou indo para a Síria, e eu estou no hospital e eu caí perdido lá. Eu posso até ter visto quais as doenças mais prevalentes. Eu vou chegar lá, eu vou estar num hospital que é isolado. Muitas das vezes vai acabar a luz. E geralmente esses locais são o fornecimento de energia é por diesel, né? Por geradores, né? Aqueles motores a diesel. Se eu estou num campo humanitário, eu tenho que saber muito mais do que a medicina. Primeiro, eu tenho que saber sobre logística humanitária. Se eu estou num hospital onde o fornecimento de energia é por diesel e eu dependo de água também para sobreviver, ela vai ter que chegar de algum local. Se eu estou num meio de um hospital onde a cidade do lado, onde passa a estrada que chega o combustível e a água, passa por essa outra cidade que está em conflito, eu tenho que saber que minha água possivelmente não vai chegar e meu combustível também não vai chegar. Então, a parte de você ser o médico dali ultrapassa eu saber quais são as principais doenças. Eu tenho que saber da logística de tudo que vai chegar. Será que meu suprimento médico vai ter aqui? Será que eu vou conseguir lidar com isso? Qual a região que eu estou indo? Quais são os políticos daquele país? Se aquele país é um regime democrático, é um regime autoritário, tem guerra entre a população que não aceita o governo e o governo. Então é muita coisa para a gente entender além da medicina. E fora essa parte do pessoal, né? De você estar em uma outra cultura e saber que aquela cultura não é sua. Portanto, as suas crenças e suas verdades, muitas das vezes, não vão ser as verdades que estão naquele local. Quando a gente fala de país, ou mesmo quando a gente sai da nossa cultura, nossos costumes, e a gente vai para outro local, a gente quer levar o que a gente sabe para esse local. Só que a gente esqueceu que esse local já vive desse jeito há muito tempo. É o que você falou. As pessoas, os médicos europeus vão para a Grécia, lá, vão para o Iraque, vão para a Síria com os costumes deles, esquecendo que a religião não é a mesma, a base toda
cultura não é a mesma, e falar, opa, por que eu acho que eu tô vindo aqui da Inglaterra, eu acho que a minha cultura é certa e vou instalar a minha cultura aqui. Já não tem mais espaço para isso, né? Exatamente. De hoje não tem. Então, eu falo para as pessoas, se vocês querem fazer, até mesmo expedição para o Brasil, eu falo, gente, estuda sobre a localização, estuda sobre a localidade que você vai, com que você vai, veja quais são os políticos, qual é a geografia, o que acontece naquela região. Não se detenha só, ali tem dengue, ótimo. Não, veja muito mais coisa. Porque as questões de medicina você vai tirar fácil, porque é o seu dia a dia. E aí, pegando essa ideia da cultura, né? Como que foi trabalhar na Uganda, por exemplo? A equipe de médicos, por exemplo, que trabalhava com você era internacional? Como é que era essa... E os tradutores também, como é que foi toda essa interação com a equipe? Os médicos foram todos brasileiros. Tinham 2 médicos de Uganda, mas praticamente que trabalhavam todos os dias eram só brasileiros. Uhum. E com os tradutores de lá. E isso é uma coisa bem legal, porque a gente pensa, fala, nossa, mas eu não sei falar, sei lá, uma doença, uma patologia mais em inglês, uma coisa do tipo. Aí quando você chega, que você pega um tradutor que não sabe nada de medicina, ele só sabe o inglês, a gente falava inglês lá, então ele só sabia o inglês e sabia a língua local. Se você manda algum jargão médico, alguma coisa médica mais específica, ele não vai saber traduzir de jeito nenhum. Uhum. Então, é uma loucura, porque assim, é uma tentativa é uma consulta onde você fica tentando adivinhar o que a pessoa, assim, é por coisas simples. Tem dor aonde? E você vai fazendo mímica, vai... É um se vira nos 30, porque se você falar uma coisa difícil para o tradutor, talvez ele não consiga traduzir de forma correta para a língua local, e o paciente não vai entender nada. E o seu retorno, assim, é aquela brincadeira de telefone sem fio que tinha na escola. Você fala uma coisa, uma frase, você começa com uma frase, chega uma coisa totalmente distorcida no final. Então é você tentar ser o mais simples possível, o mais básico possível. Uhum. Porque é isso, é uma pessoa que está traduzindo, ela tem uma língua dela, que eu tô falando uma língua que não é minha, por uma pessoa que também não é língua dela, e nessa salada mista aí tem um paciente. Uhum. Então é tentar ser o mais simples possível para a tradução conter a menor quantidade de erros, né? Uhum. Perfeito. E uma última pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu sempre escuto coisas muito interessantes. Se teve algum caso, alguma situação que te marcou muito, né, que você teve aí nesses últimos anos, a sua experiência, que você gostaria de compartilhar? Tem várias muito legais, várias não tão boas assim, e toda expedição tem alguém que te marca, assim. Já que a gente falou de frustração, vou contar então uma de frustração. Não é para fechar, mas não é para a gente ficar triste. Eu lembro um paciente de 70 e poucos anos que veio se consultar, um senhor que morava com se não me engano, eram mais umas 3 pessoas em casa, e ele era o único que trabalhava. E a queixa dele era dor no peito, que irradiava para o braço esquerdo e para a mandíbula, principalmente quando ele estava fazendo esforço, quando ele trabalhava. Ele trabalhava na roça. Uma dor opressiva, e quando ele estava na roça, lá quando ele parava de trabalhar, ficava um tempinho parado, essa dor melhorava. Ok, estamos com um cara de dor uma angina estável, parece, tem uma dor provavelmente do coração, e que esse cara, a chance dele infartar é gigantesca. Se eu estou em São Paulo aqui, eu vou falar para ele, agora, pronto-socorro, cateterismo, resolveu o seu problema. Acabou. Lá, eu tenho dificuldade de comprar, de ter medicação. Eu não tenho hospital com hemodinâmica. Então, hospital perto com hemodinâmica. O hospital mais perto com hemodinâmica estava, se não me engano, 600 quilômetros de distância. E
que a renda familiar dele não permitiria ele nem ir e muito menos voltar. O que eu faço nessa... O que eu consigo fazer? A única coisa que tinha no postinho que vinha com uma certa frequência era o AS, então eu prescrevi um AS para ele. E do mesmo jeito que a gente desmistifica uma dor na perna, que a gente fala que não é câncer e que aquilo ali não vai matar a pessoa e que aquela é uma dor crônica, eu fui muito sincero com ele, falei que provavelmente a dor dele era em relação ao coração e que muito provavelmente aquilo o levaria à morte. Caramba. Por quê? Eu não posso já chegar para ele e falar: seu Zé, para de trabalhar, o senhor não vai poder trabalhar, não vai poder fazer esforço físico, porque senão o senhor vai morrer. Não pode. Ele é o único que sustenta a família. Como que eu vou falar para o único que sustenta a família? E assim, eu não posso entrar no mérito se essas pessoas que moram na casa dele são jovens e não querem trabalhar porque não querem. Isso daí já vai muito além, né? Muito além do... Não posso falar para ele e falar, são 3 pessoas, são mais 2, a sua esposa e 2 filhos, manda eles trabalharem. O senhor vai ficar parado em casa. Não funciona desse jeito. Não posso interferir na dinâmica familiar. O que eu posso falar? Eu tenho que ser muito sincero com ele. Tenho que falar: seu Zé, isso aí, o senhor deveria parar de trabalhar, mas eu sei que a renda familiar do senhor provém do senhor e tudo mais. Vamos fazer o seguinte: o senhor vai trabalhar quando o senhor tiver dor, o senhor vai parar, vai ficar um tempo. Eu explico o que está acontecendo, explico o que ele tem que fazer e quais são as piores coisas que podem acontecer. Eu tenho que ser sincero com ele. Do mesmo jeito que eu fui sincero com desmistificando um câncer, eu tenho que ser sincero que a doença dele é grave e que, infelizmente, ali a gente não vai conseguir tratar. Então, é isso. Isso fica marcado. Você fala: poxa, todo dia eu estou na UTI, eu recebo praticamente todo dia alguém que saiu do cateterismo. Então, eu recebo sempre alguém que veio da hemodinâmica. Poxa, não é fácil mandar para hemodinâmica. E aí eu tô nesse local, eu sei como tratar, eu sei como fazer, eu sei que talvez um cateterismo ali resolva o problema dele, ele vai ficar bom, vai poder trabalhar, assim, vai curar ele, vamos dizer assim, e eu não posso fazer absolutamente nada. Então, isso marca. Mas também mostra que a gente tem que estar preparado para tudo. Saber que eu não posso falar para ele que ele vai ter que fazer um cateterismo, mas indicar para ele o que acontece, o que ele tem e quais são as consequências e como que ele pode tentar driblar isso por pior que seja em relação à conduta, que a conduta seria a intervenção, mas o que de melhor a gente pode fazer naquele momento para aquele paciente é informação. Então, creio que seja essa uma história que fica marcada para mim. Para deixar todo mundo reflexivo aí com essa última história. Luiz, muito obrigada por ter participado. Adorei conversar com você, ouvir a sua experiência. E eu que agradeço demais. Obrigadão. Eu falo pra caramba, desculpa.